É isso aí, pessoal. Estamos de volta com a TV Ágape. Eu espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. Aqui é seu amigo pastor Wallace Ribeiro e vou pedir que você fique conosco. Hoje o programa está imperdível. Nós vamos bater um papo aqui sobre política, tem palavra, tem louvor. Enquanto você se organiza aí, nós vamos colocar o primeiro louvor. Mas fica conosco que eu tenho certeza que hoje Deus vai falar contigo de uma maneira muito especial. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confia. Eu sinto a graça de Deus. Levante as mãos e cante isso. Diga. Parece que tem 5.000 pessoas aqui, né? Que loucura. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão, diga, me guiará. Tem 5.000 pessoas aqui, eu não sei se estou cercado pelo medo. Eu não sei quem está vendo 5.000 aqui. Tu és fiel, nunca vais falhar. Levante as suas mãos e cante ao teu nome, diga. E além das ondas olharei, diga. E além das ondas olharei. Uau! Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu diga, tu és. E tu, eu sou teu. E tu, eu sou teu, e tu és. Depois desse louvor tão maravilhoso, tão abençoado, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva aí, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Agora nós vamos fazer o nosso podcast. Nós vamos bater um papo hoje tão importante sobre política. Convidamos o pastor Gilberto. É uma dica muito importante. Fica aí conosco. Muito bom, pessoal, a paz do Senhor Jesus, aqui com você, o pastor Wallace Ribeiro. Estamos aí para mais um podcast Ágape. Quero pedir que você fique conosco até o final. Hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o cristão e a política, já que está chegando aí as eleições. E é bom nós estarmos inteirados nesse assunto que é tão importante para as nossas vidas. E com muita alegria, com muito prazer, nós estamos entrevistando aqui hoje um especialista nesse assunto. Ele é membro aqui da Igreja Batista Ágape, é um dos pastores, um homem de Deus, a qual nós temos um carinho com ele muito grande. Está conosco o pastor Gilberto, que vai nos auxiliar nesse assunto aqui, vai nos conduzir através desse assunto. Pastor Gilberto, prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Primeiramente, quero louvar a Deus pelo privilégio de ter você e a sua família aqui conosco, você que tem nos ajudado muito. E seja bem-vindo. Pode dar aí uma saudação para o pessoal e logo após a gente já vai começar batendo um papo sobre esse assunto que eu sei que o senhor domina muito bem. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Wallace. Uma boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor àqueles que nos acompanham por esse podcast. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Obrigado pelo convite. E estamos aí para falar um pouquinho, compartilhar com o pessoal, né, um pouquinho sobre o cristão, né, e a política, não é isso? Pessoal, está chegando aí dia 2 de outubro. A gente sabe que há política aqui no Brasil e nós precisamos ficar inteirados nesse assunto. A gente não pode ficar alheio. E como eu disse aqui, o pastor Gilberto, ele é um especialista. Antes de nós começarmos aqui, pastor, fala um pouquinho para a gente como começou esse amor aqui pela política, como que o senhor começou a se interessar, o senhor se lembra bem, como que fala um pouquinho desse seu desejo, desse seu amor aí pela política. Sim.
Então, eu falo que todo ser humano é um ser político, né? E comigo não foi diferente. Desde pequeno, eu sempre, na escola, sempre estive à frente na liderança, né? Sempre na escola era o líder da sala. Quando eu era católico, eu fui coordenador dos coroinhas por bom tempo. Então, assim, desde os 10 anos de idade, sempre tive essa responsabilidade, né, de estar à frente. É igual eu falo que política, todo ser humano tem um pouco do ser político, né? E na minha vida, desde pequeno, eu sempre tive um pouco dessa questão política na minha vida. Eu falo que política, até pouco tempo, a gente sempre ouvia falar, pastor, que a política era do diabo. Né? Sim. Então, fazia um terrorismo em cima da política. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar nesse tema para o pessoal saber. A gente vê a importância, né, pastor? Exatamente. Então, hoje a gente percebe que, com a evolução, né, com o passar dos anos, as pessoas começaram a ter uma visão diferente, né, em relação à política. Pastor, aqui de início, explica para a gente primeiro o que é política. E qual a sua importância? Porque às vezes a gente fala tanta palavra política e a gente não sabe o verdadeiro significado e a importância dela, não só para a gente que é cristão, mas para todo cidadão, porque toda organização, que toda cidade, que todo país, ela precisa de uma política, não é isso? Correto. E o que é? Explica para a gente o que é política e qual a sua importância, por favor. Bom, para quem não me conhece, a minha formação, né, eu sou formado em licenciatura plena em História. Então, por 14 anos, eu milito essa área da educação, né, mas por 13 anos eu estive à frente de escola, né, fui diretor escolar. E a minha formação é História, então eu vou basear um pouco na etimologia da palavra política. Sim. Bom, como o tema nessa noite é política e o cristão, então, a primeira pergunta é essa, né? Boa pergunta, o que é política e qual a sua importância? Bom, primeiramente a gente sabe que política é a arte de governar, é a ciência de governar, né? E a gente sabe que a política ela é em volta dessa questão da organização, da direção e também da administração de uma nação ou de um estado. Por isso que nós, se a gente for pegar o pé da palavra política, a etimologia dela, nós vamos ver que ela é de origem grega, que significa politeia. O que é isso, né? Significa que é uma palavra política, né? Que significa politeia no grego. Então, os gregos, a civilização grega, já havia essa organização nas cidades-polos. Ou seja, cada cidade grega, ela tinha a sua organização e por que era chamada de cidade-estado? Porque cada cidade grega já tinha a sua autonomia de governar, cada cidade. Então, essa palavra política, ela vem de polis, cidade, ou seja, organização, administração. Sim. E aí cabe aos gestores, né, aos administradores, governar bem, né, a política no caso, no Brasil, nós temos os entes federados, que seria a União, né, que é o governo federal, nós temos os municípios, cada prefeito governa a sua cidade, administra a sua cidade, e nós temos os estados, que é governado pelo Poder Executivo, que é os governadores, e também o Distrito Federal. Que bacana! Olha, pessoal, que aula, que bom, que privilégio ter o pastor aqui, Gilberto, para nos explicar o que é isso. Pastor, então nós entendemos que a política é a arte de governar uma cidade, nação. Exatamente. E agora vamos para a área que nós que dominamos um pouquinho. Qual que é a relação entre a Bíblia e a política? A Bíblia diz alguma coisa sobre a política? Porque, como o senhor mesmo citou aí, durante muito tempo as pessoas pensavam que política era do demônio, era do diabo, e por causa disso a igreja e os cristãos se afastaram, né? Eles foram para o extremo, e hoje eu acredito que nós estamos colhendo um pouco dessa falta de conhecimento. Então, Sim. O que o senhor me diz aí sobre qual que é a relação política e Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a política? Bom, a Bíblia, ela diz muito, e muito sobre a política. Talvez aquelas pessoas que não têm o hábito, né, de ler a Bíblia, talvez desconheçam. Mas a Bíblia é um livro que fala muito de história, que fala muito de política, né? E até separei aqui, se a gente for decorrer a Bíblia toda aqui sobre o que fala a política, são várias passagens. Eu selecionei por causa, né, da questão do nosso tempo aqui, só 2 passagens que o primeiro ponto
que nós temos que, apesar que eu quero abrir um parênteses aqui, apesar da Bíblia falar muito sobre política, mas nós precisamos entender que é um assunto que nós devemos tratar com muita atenção, com muito cuidado, principalmente dentro das comunidades cristãs. Depois a gente vai até falar sobre a postura da igreja em relação à política. Antes, só falando mesmo qual que é a relação da Bíblia com a política. O primeiro ponto na Bíblia que eu selecionei aqui é que a Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 13, até eu vou abrir aqui em Romanos 13, no versículo de 1 ao 7, fala que nós devemos respeitar as leis e orar pelas autoridades. A política, é verdade. Isso, então no capítulo 13 de Romanos fala que todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e a que existem foram ordenadas por Ele. Ou seja, toda autoridade é constituída por Deus. Verdade, e a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos governantes. Um segundo ponto também que está lá em Timóteo, rapidamente, Timóteo capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, diz que, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Que bacana, então, a pastor. Bíblia ela é rica, né, em várias passagens. Nós temos aí alguns personagens, por exemplo, José do Egito, que foi governador. É verdade. Né? Nós temos ali Neemias, que eu recomendo o livro de Neemias para todo gestor, todo administrador público, porque ali é uma aula de como Neemias, né, reconstruiu ali os muros de Jerusalém. A política está pautada dentro da Bíblia, Sim, a Bíblia que é a fala... arte de governar, né? Exatamente, pastor. Que bacana. Então, e além de nos ensinar, pede para a igreja orar pelas autoridades, pelos governantes. Isso. Porque aí diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Isso é um princípio da Bíblia. Né? A Bíblia Muito trabalha bom, muito pastor. princípios. Muito bom. Então vamos agora para a terceira pergunta, pastor. Que mediante a tudo isso, qual que é a postura, pastor, da igreja em relação à política e dos servos em si em relação a tudo isso? Primeiro vamos tratar da igreja de forma em geral. Exato. E depois a gente vai para os membros. Como nós mesmos aprendemos aí que a política está pautada na Bíblia, mas agora vamos fazer duas perguntas em uma. Primeiro, qual que é a postura da igreja de modo em geral, independente da denominação, da placa, e depois o senhor fala para nós qual que é a importância do servo do Senhor de forma individual. Responde para a gente essa pergunta. A igreja tem que ficar omissa, tem que se envolver? Como que funciona essa situação? Pastor, a questão da postura da igreja, tem até um livro, um filme que fala em seus passos, o que Jesus faria. Então, Jesus, ele não era ligado diretamente à política, Sim. mas por uma questão profética, né? Jesus, ele veio, até decepcionou alguns judeus na época, porque todo mundo esperava que Jesus seria um revolucionário, um político, tanto que ele foi titulado como rei dos judeus. A política na época era Roma, não era isso? Só que Jesus, ele priorizava não a política em si, mas ele era um ser político, mas ele defendia o propósito que Deus tinha, que era salvar a humanidade, né, através do pecado. Então, muitos julgavam Jesus por essa questão, né, por ele não estar ligado diretamente à política, e sim uma questão profética. Então, nessa pergunta sobre a postura da igreja, nós temos que se ater ao primeiro ponto. Eu me coloco que eu pego o artigo 5º da Constituição Federal. Nós sabemos que é a Carta Magna, e nós sabemos que a Bíblia, ela tem os seus princípios, assim como também a Constituição Federal do nosso país também tem, a Constituição de 1988, e ali ela nos dá a liberdade de expressão da gente fazer política. Então, a política, ela está, querendo ou não, ela está relacionada à família. Ali nós sabemos que tem um chefe de família, a mulher que governa a sua casa, o seu lar, né? O pastor que é líder do ministério, e assim por diante, o prefeito que administra a cidade. Então, todos nós estamos ligados a
essa liberdade de expressão e de cultuar também. O segundo ponto, o primeiro ponto é a questão do artigo 5º da Constituição Federal, que nos dá essa liberdade como igreja de participar também das questões políticas. E o segundo ponto que eu separei é que nós precisamos nos posicionar como atalaios, como vigilantes. A igreja não pode ser omissa a questões políticas, até porque nós precisamos estar a par das pautas que são colocadas, principalmente os projetos em votação. As leis que são votadas. Hoje, atualmente, eu trabalho dentro de uma Câmara Municipal, então a gente acompanha ali os parlamentares com os seus projetos, e nós sabemos que a igreja, ela precisa ter uma postura, ela precisa se posicionar, mas ela não pode ser uma igreja partidária. Isso. Então, que fique bem claro isso, porque é importante que a igreja não fique omissa, que ore pelos governantes, que participe das ações políticas, mas ela não pode ser uma igreja partidária. Até porque, pastor, só interrompendo o senhor um pouco, por que a igreja não pode ser partidária? Porque o que é a palavra partido? É um pedaço. Exatamente. Então, se eu pego um pedaço, eu excluo o outro. Justamente. Então, a igreja não tem um partido e nem um candidato fixo. Justamente. Nós abraçamos a todos. Perfeito. E depois o senhor vai dar aqui para a gente como a gente escolher um candidato certo. Mas esse é o próximo assunto, mas eu concordo com esse pensamento do senhor, que a igreja não pode ser partidária. Isso. A gente não pode abraçar um grupo e excluir o outro. Existe a igreja como instituição, né? Assim como outras instituições, e existe também o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Sim. Então, a igreja ela não pode ser partidária justamente por isso, para não se contaminar o corpo de Cristo, né? E nós sabemos que na política há divergências de ideias, por isso que existe a posição, a oposição. Então, nós temos essa liberdade, a Constituição Federal nos dá essa liberdade da gente debater, né, através da política, as opiniões, né, de cada um. Então, a igreja, se ela posicionar, se ela tomar um partido, é o que o senhor disse, né? Isso vai prejudicar principalmente a própria igreja, o próprio ministério. Né? E a postura do servo de forma individual, pastor? Sim. Né? Nós sabemos... Só interrompendo, desculpa, claro. Perdão. É que às vezes as pessoas me perguntam, pastor, a igreja do senhor vai apoiar qual partido e qual candidato? Aí eu falo o seguinte, primeiro, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Aí eu falo a segunda coisa, a igreja Batista Ágape, ela não apoia um partido e nem um candidato, até porque, como nós explicamos aqui, aí eles me perguntam, e a sua postura? Eu falo, aí sim, eu como cidadão comum, eu posso ter o meu candidato, mas isso não quer dizer que a igreja toda vai apoiar. Até porque a gente não usa púlpito, a gente não usa os nossos cultos para que promova isso, né? Isso. Então, até a igreja não tem o seu partido, mas nós, eu, o senhor, como todos aqui, a gente tem o nosso candidato, o nosso partido, e nós não usamos da influência da igreja para fazer isso. Exatamente. Né, pastor? Porque a função da igreja não é essa, né? A nossa função é levar a palavra de Deus, e nós sabemos que nós, de uma certa forma, a igreja faz muito, nós temos toda a igreja, eu acredito que tem seu projeto social, né? A igreja, ela e aqui o tem pessoal, aqui, ó, só exatamente. fazendo aqui uma propaganda, pessoal, nós temos um trabalho aqui muito bacana, projeto social Ágape. O pessoal tem feito um trabalho para ajudar as famílias que estão precisando. Só fazendo a propaganda, tem até uma canequinha aqui. Então, a igreja ela tem essa função social também na sociedade, né? Isso é importante. E essa participação na política, nós temos que deixar bem claro que se uma pessoa, ela é livre, ela pode até participar, ocupar até um cargo político, né? Mas principalmente o líder da igreja, se a gente sabe que o problema às vezes não está nem no político, mas no sistema. Então isso pode trazer alguns transtornos para a igreja. Então é importante a gente envolver com a política, participar das pautas, mas porém nós não podemos envolver diretamente. É verdade, pastor. Eu tenho até uma experiência que o senhor me ouve aqui, o senhor já sabe. Há um tempo atrás, um partido aqui da cidade me convidou para eu ser um candidato a vereador, né? Eu agradeci o convite deles porque eu entendo o seguinte, eu fui chamado para outra coisa, eu fui chamado para pastorear. Sim. Então, de maneira nenhuma, eu vejo que tem como eu, exemplo, como pastor presidente de uma igreja e também associar que um trabalho político, eu não consigo conciliar, né? O pastor que está à frente de uma obra, eu acredito, difícil, até verdade, por a questão pastor. do tempo, fica difícil, né? Pastor,
Estamos chegando... O senhor já terminou? Desculpa. Pastor, eu só queria, assim, nessa mesma pergunta, onde fala da postura da igreja, uma coisa que nós temos que estar atento, né, como atalaia do Senhor, é a questão às pautas que são colocadas, os projetos que são votados, tanto na Câmara Municipal, como na Câmara do Senado e também do Congresso Federal. É a questão, por exemplo, saber, né, se está sendo votado alguns projetos que vai contra os princípios bíblicos, pastor, princípios familiares, né? Então, isso tudo nós temos que estar nos vigiando, né, e participando dessas pautas para a gente também fazer como um ser político, né, defender os nossos princípios. Pessoal, estamos chegando ao fim, né, um bate-papo tão gostoso aqui, pastor Gilberto é um especialista, e dia 2 de outubro teremos aí a nossa eleição aqui no país para presidente, governadores, deputados estaduais, federais, né, e Senado. Pastor, e para terminar, como nós podemos escolher um candidato certo? O que a gente tem que observar na hora de votar? Porque há um tempo atrás havia aquela política de troca, eu te dou um saco de cimento, te dou um emprego, te dou... Poxa, isso não pode ser um princípio para a gente escolher o nosso candidato. Então, para encerrar, dá essas dicas aqui para nós. Pastor, a gente precisa de critérios, né? E um desses critérios, nós precisamos conhecer bem esse candidato, nós precisamos conhecer ele e saber, né, quais são as suas propostas. Primeiramente, a gente devemos, como cristãos, orar, né, a Deus, para que Deus possa levantar na nação pessoas realmente comprometidas com uma gestão, né? E um dos critérios que eu vejo na hora de escolher um bom candidato, pastor, é se ele defende os princípios cristãos, se ele defende os princípios bíblicos, né? Se é uma pessoa que é pró-família, né? Que luta pela família, que ele é a favor da vida, se ele é ético, é moral, um político honesto, né? E hoje em dia é difícil, porque o sistema tem corrompido, mas que seja uma pessoa honesta, uma pessoa de ficha limpa, um homem íntegro, né? Ou uma mulher íntegra, e que visa o coletivo. A política ela é voltada para a coletividade, e não para interesses próprios, né? Não para se enriquecer. Que seja uma pessoa idônea, uma pessoa que é patriota, né? Uma pessoa que realmente ama seu país, ama sua cidade, e é isso, né? Que seja realmente um homem que Deus levante, né? Nós oremos esse ano, que Deus possa iluminar cada eleitor. Nós sabemos que o voto ele é individual, ele é secreto, mas que cada um conheça seu candidato e que vote naquela pessoa que realmente defende os princípios cristãos. Pessoal, que show! Pena que chegou ao fim, mas que bate-papo gostoso. Como que nós aprendemos aqui sobre a política? Dia 2 de outubro está chegando, como o pastor Gilberto falou, vamos orar, vamos pedir a Deus discernimento, sabedoria e votar em candidatos que tenham princípios, como o pastor nos ensinou aqui, bíblicos, cristãos que zelem pela família. E, pastor Gilberto, bate aqui. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado Deus abençoe por essa também. aula. E obrigado pela oportunidade. Pessoal do podcast Ágape, vamos compartilhar aí. Obrigado e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Com Deus. Pessoal, dia 2 de outubro está chegando, a gente não pode errar. Nós aprendemos aí com o pastor Gilberto sobre algo muito importante sobre a política. E agora nós vamos ouvir um testemunho, coisas que Deus tem feito aqui na nossa igreja. Vamos acompanhar esse testemunho. É isso aí, pastor Wallace. E nós estamos aqui agora, pessoal, com o homem do churrasco da Batista Ágape. O homem do churrasco, mas um homem de Deus, um homem que sempre tem sido usado aqui na nossa igreja e creio que ele tem grandes testemunhos para contar para a gente e ele vai dividir com a gente agora algum momento, um testemunho marcante na vida dele. Um prazer ter o senhor aqui, viu, pastor Joanilson? A paz do Senhor, Camila, que Deus abençoe a tua vida, Amém. Né? É um prazer estar aqui, né, para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, né? É muito testemunho que eu tenho, mas um deles que Deus fez na minha vida que foi marcante, quando há 12 anos atrás, eu conheci o meu amigo pastor Wallace, onde estava passando um momento muito difícil na minha vida, o casamento no fundo do poço, e Deus, através do pastor Wallace, da Igreja Batista, né? E minha esposa que buscou por mim. Hoje eu estou aqui e Deus tem feito grandes coisas na minha vida, Camila. Pastor Joanilson, conta pra gente como que foi esse processo. Esse processo eu estava afastado de Deus, você que está nos assistindo agora, e minha esposa foi para a igreja primeiro que eu, né? E ela indo para a igreja, ali buscando por mim, me convidou para ir.
e me fez vários convites e não desistiu de me convidar para voltar a buscar o Senhor, né? Porque já tinha bastante tempo que eu não estava indo na igreja. E eu fui um dia, cheguei ali, o pastor estava pregando, né, levando uma palavra muito abençoada para nossas vidas, e daquele dia para cá, através de um teatro que eu fui convidado para ir na igreja, esse teatro me marcou profundamente, Camila. Aonde Deus, através daquele teatro, Ele falou meu coração fortemente para que eu me prostrasse aos pés do Senhor de novo. Porque Deus é maravilhoso, né? E em pequenos detalhes, Deus fala conosco. E através da vida da minha esposa, insistindo para que eu fosse buscar esse Deus maravilhoso, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Renovou meu casamento, estava no fundo do poço, a vida dos meus filhos, a minha casa, o trabalho, e tudo se fez novo. Quem tem Deus tem tudo, né? E Deus, quando quer, Ele usa qualquer meio, né? Usou um teatro na vida do Senhor, né, pastor? Pois é. Deus, Ele tem várias formas para agir, né, Camila? A gente vê o agir de Deus na nossa vida como, né, é tremendo. Deus, Ele age através da sua palavra, através do louvor, através do teatro. Na minha vida não foi diferente, né? Como tem muitas pessoas que muitas vezes é curada, né? É libertada. Então, hoje essa igreja, ela tem algo grande na minha vida, né? Porque através desse ministério, através de Deus, através da vida do pastor, né? E tem nos dado força para prosseguir na caminhada, né? Porque servir a Deus não é fácil, né? Tem muitos espinhos, mas tem as flores. Mas a gente vê que o Senhor, Ele é a razão do nosso viver. E na minha vida não tem sido diferente, Camila. Quando eu acordo, que eu olho, que eu respiro esse ar tão maravilhoso, eu vejo que Deus, Ele é tremendo na nossa vida, né? Amém. O pastor Janilson falou que tem vários testemunhos para contar. E é como ele disse, você aí que está nos assistindo e acha que não tem saída, vê esse homem forte aqui pregando, que conhece a palavra, também passou por um momento de dificuldade e o Senhor fortaleceu. Pastor, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui, que Deus continue fazendo mais e mais bênçãos, dê muita, né, força aí, que tenha mais churrascos aí na nossa igreja também. Amém, Camila, eu que agradeço, né? Que Deus continue abençoando a nossa vida, abençoando a igreja, né? E fazendo coisas grandes, né? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é a nossa força. E Ele tem nos sustentado, né? Esse é o nosso Deus, o Deus que realiza milagres. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e sempre será. Esse programa aqui, você já sabe, é a TV Ágape. Agora nós vamos ver uma dica de um profissional. Essa dica vai ser valiosa para você. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Washington Prato, sou videomaker e fotógrafo profissional. E hoje eu vim aqui te dar algumas dicas para você melhorar os seus vídeos e as suas fotos. E hoje nós vamos usar uma das ferramentas que são mais utilizadas, que é o nosso próprio celular. Então a primeira dica para você que vai fazer foto ou filmagem, certifique que sua lente esteja limpa. Muitas vezes você vai tirar alguma foto e às vezes a foto fica embaçada, o vídeo fica embaçado. E às vezes simplesmente você pode pegar a sua camiseta, né, e limpar a sua lente. Procure sempre lugares bem arejados, com a luz bacana. Nunca tire foto com a luz de contra. A luz de contra é a luz que fica atrás da gente. Procure sempre janelas ou a luz que esteja aqui de frente para você. Desse jeito você vai ter ótimas fotos e ótimos vídeos. E uma segunda dica para dar para vocês é sobre alguns aplicativos que você pode estar fazendo vídeos incríveis, que é o CapCut e o InstaShots. Esses aplicativos são muito usados pelos blogueiros, pelo pessoal que está fazendo aí mídias sociais, e eu tenho certeza que vai te ajudar a alavancar o seu negócio aí. Valeu? Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Você já nos fez uma visita? Nós estamos aqui na Avenida Faria Pereira, número 3020. Vai passar aqui agora a agenda da igreja, confira aí. Cada culto tem sido uma bênção. Anota a agenda da igreja para você vir cultuar a Deus conosco. Você que já anotou a agenda da igreja, eu vou te esperar, ficarei na porta ali te esperando. Agora nós vamos ouvir e ver as coisas que Deus tem feito aqui nos cultos. É
É isso aí, pastor Wallace. Nós estamos aqui agora com o Darley, após um culto de sexta-feira abençoadíssimo, e ele vai falar para nós um pouco do que foi o culto nessa noite. Realmente, Camila, o culto foi muito abençoado, né? A missionária Rafaela trouxe uma palavra edificante e gratificante, né, pra gente. Com certeza, várias pessoas saíram daqui alimentadas, né, com a palavra do Senhor, que mais uma vez se fez presente aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa novidade. A gente está fazendo tudo com muito carinho, com muito amor. E peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você acompanhar todas as novidades. Agora nós vamos ouvir a última canção e logo após eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Vá preparando seu coração, se assente aí para ouvir a voz de Deus. Deixa cair, cada lágrima que cai tem uma história. O coração eu sei está doendo agora e também tá difícil para entender. Deixa cair as lágrimas que rolam, Deus está colhendo. O livro da sua história está escrevendo a cena onde você vai se levantar. Deus escolhe as coisas loucas pra ensinar. A dor de agora serve pra mostrar que ainda falta muito pra essa história terminar. Seu show, ele nunca vai desperdiçar. Cada lágrima é pra lembrar que uma linda história de vitória você vai cantar. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enxugue seu rosto, deixa Deus mostrar. Depois do choro a vitória chegará. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enquanto você chora, Deus entra na prova. O céu se abre, a tempestade vai embora. Pra ensinar, a dor de agora serve pra mostrar que ainda falta muito pra essa história terminar. Seu choro, ele nunca vai desperdiçar. Cada lágrima é pra lembrar que uma linda história de vitória você vai cantar. Deus não desperdiça suas lágrimas, enxugue seu rosto, deixa Deus mostrar. Depois do choro a vitória chegará. Deus não desperdiça suas lágrimas, a cada gota rega sua história. Enquanto você chora, Deus entra na prova. O céu se abre, a tempestade vai embora. Cai tem uma história.
Pessoal, vamos ouvir uma porção da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Diz assim: depois dessas coisas eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi com um som de trombeta falando comigo e disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e no céu havia um trono, a qual havia alguém assentado sobre ele. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono também havia um arco-íris, semelhante na aparência de esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Aí o versículo 6 diz assim: também havia diante do trono de Deus, como que se um mar de um vidro, semelhante ao de cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes. Versículo 8, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. E para concluir, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, logo que ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Geralmente nós não gostamos de ler muito o livro de Apocalipse, muitas pessoas têm medo, não compreendem, quando na verdade o livro de Apocalipse é um livro histórico. Ele vai nos relatar o que a igreja do Senhor estava vivendo naquela época. Mas o livro Apocalipse, ele quer dizer o seguinte: a revelação, aquilo que já foi revelado para nós. Resumindo, sabe o que diz aqui? Satanás vai perder no final. O Senhor vai vencer mais uma vez e a igreja do Senhor sairá triunfante. Mas qual que era o conceito histórico? Houve um período na história onde um imperador chamado Domiciano, ele se autodeclarou Deus. E automaticamente ele fez culto para ele, a moeda tinha sua face e todos teriam que reverenciar esse imperador. Só que nós que servimos a Deus, nós sabemos muito bem que o servo do Senhor não se prostra perante homem, a gente só prostra perante a Deus. E automaticamente você sabe o que aconteceu. Uma perseguição muito grande, muitos cristãos morreram naquela época, muitos. E parecia que a porta do inferno estava aberta aqui na terra. Por quê? Cristãos foram crucificados, muitos foram jogados em arena dos leões para serem devorados. E João, o escritor aqui, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele vai ser exilado em uma ilha chamada Patmos. Qual era a intenção do imperador? Matar João, acabar com a vida dele. Só que naquele lugar de exílio, naquele lugar que era para ser a morte de João, ele vai ter uma grande experiência com Deus, a qual eu quero falar com você aqui rapidamente. Enquanto ele está naquela ilha, parecia que as portas do inferno estavam abertas, mas naquele lugar Deus iria abrir as portas do céu para João. Olha a graça do nosso Deus. Quando tudo parecia perdido aqui na terra, Deus vai abrir as portas do céu e João vai ser convidado a entrar no céu em espírito. E ali ele vai ter uma visão que vai mudar a vida dele. E eu quero falar com você aqui hoje em rápidas palavras, o que João viu no céu? O que Deus permitiu ele ver? E essa mensagem vai nos encorajar. Por quê? Nós também estamos vivendo tempos difíceis aqui na terra. Tantas perseguições, tantas lutas, tantos problemas, que a gente é tentado até a pensar que as portas do inferno estão abertas. Mas a gente nunca pode se esquecer que as portas do céu estão sempre abertas para nós. E nós não vivemos de acordo com a terra, nós vivemos de acordo com o céu. Se você é cristão, se você serve a Deus, você não tem que viver pautado com as coisas que acontecem aqui, mas o que acontece no céu. Sabe o que João viu no céu? A primeira coisa que Deus permite ele ver, que lá no céu tem um trono. E nesse trono, Deus estava assentado. Sempre quando você ouvir falar de
trono na Bíblia, trono fala de governo, trono fala de comando. Geralmente, quando nós enfrentamos uma crise, uma dificuldade, o que nós pensamos? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe a luta que eu estou vivendo? Só que quando João olhou para o céu, ele viu que Deus estava rigorosamente no controle. Aqui na terra, parecia que tudo estava desgovernado, mas quando ele chega no céu, ele vê que o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Eu queria que você entendesse isso. Terão momentos na sua vida que você vai até pensar que Deus perdeu o governo, mas quando você olha para o céu, você sabe que Deus está lá. Nada saiu do controle de Deus. Ele continua no governo. A segunda coisa que João vê no céu, ele vê que perante o trono de Deus, há ali um arco. Alguns escritores dizem até arco-íris, mas o certo não é dizer arco-íris. Íris é uma deusa grega, de acordo com o costume deles, ela ligava o céu à terra, mas o original só diz arco. Por que esse arco está lá? Esse arco é aquela mesma aliança que Deus fez com Noé. Você lembra quando Deus terminou o mundo em água? Aí Deus fez um pacto com Noé, dizendo que a partir de hoje nunca mais o mundo iria acabar daquela forma. E para confirmar essa promessa, Deus colocou no céu um arco. Esse arco simboliza o quê? A promessa e a fidelidade de Deus. Sabe o que João aprendeu ali? Aqui na terra, o imperador estava fazendo uma matança. Mas quando você olha para o céu, você sabe que as crises aqui na terra não alteram as promessas que Deus te fez. Todas as promessas que Deus te fez estão diante do trono dele. Então eu faço um pedido para você, não deixe essa luta, não deixe essa perseguição fazer você pensar que Deus esqueceu das promessas que Ele tem para você. Não, as promessas de Deus estão diante do altar dele e na hora certa a promessa do Senhor vai se cumprir. A terceira coisa que João vê no trono de Deus também, a gente não pode se esquecer que a perseguição estava comendo solta aqui na terra. E você acha que a igreja do Senhor não estava orando? Claro que estava orando. O cristão, quando está na prova, o que a gente faz? A gente ora. Só que quanto mais a igreja orava aqui, parecia que Deus não estava ouvindo a oração. Parecia. E quem de nós também, diante de uma prova, de uma dificuldade, a gente pensa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Eu mesmo já vivi dificuldades que eu pensava que a minha oração não tinha passado do teto. Mas quando João chega no trono de Deus, em Apocalipse 5:8, diz que todas as orações dos santos estavam perante o Senhor. Irmãos, como é bom saber que Deus ouve a nossa oração. A sua oração não é em vão. Continua orando, continua clamando, porque a oração ela é a alavanca que move o braço de Deus. A oração sustenta a nossa alma, a oração nos faz prosseguir. Quem sabe essa luta tem feito você parar de orar? Continua orando. Está no trono de Deus e a qualquer hora Ele vai atender a sua oração. E a penúltima coisa que João vê aqui no trono de Deus, no céu, ele percebe que diante do trono de Deus está um mar de vidro, como de cristal. E eu pedi a Deus uma revelação, Senhor, o que quer dizer esse mar de vidro? Simples. O mar aqui na terra é algo incontrolável. Ninguém controla o mar. Eu já trabalhei em alto mar. O mar, quando está revolto, ele nos causa medo. O mar é apavorante. Ninguém controla o mar. E de vez em quando também nós temos alguns problemas incontroláveis. Nem tudo a gente controla. Quem é que controla uma enfermidade? Quem controla um câncer? Quem controla uma dívida que você não consegue mais administrar? Quem é que consegue um filho quando atinge uma certa idade? Quem é que controla algumas situações? Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o mar aqui na terra é incontrolável, mas diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, ele está tranquilo e sereno, porque aquilo que é incontrolável na terra, no trono de Deus, no céu, está controlado. Aquele problema que você não controla está debaixo do controle de Deus. Ele dá jeito, ele acalma a tempestade. Não é à toa que quando Jesus estava na tempestade com seus discípulos,
quando o mar estava a ponto de virar o barco, eles acordam Jesus, Jesus desperta e ele diz: mar, tempestade, aquieta-te. E aquele mar que estava revolto, ele se acalma. Se Jesus acalma o mar, você acha que ele não pode acalmar esse problema? Ele pode dar jeito onde a gente não dá jeito. E a última coisa que João viu no céu, para nós terminarmos aqui, a gente não pode se esquecer do pano de fundo. Aqui na terra estava uma matança, uma perseguição terrível, e quando nós estamos passando luta, qual que é a tendência nossa? Reclamar, murmurar, falar mal. Mas quando João chega no céu, ele vê que no céu tem louvor o tempo inteiro. 24 horas, sem cessar, os anjos estão adorando o Senhor, os 24 anciãos tirando as suas coroas e se prostrando perante a Deus. Se nós pudéssemos ir lá no céu agora, nós veríamos que no céu o louvor não cessa. Sabe o que eu quero falar contigo? Independente das suas lutas, não para o teu louvor, não para a tua adoração. Não deixe de prestar o teu culto ao Senhor. Eu sei que terão dias que serão mais difíceis, mais complicados, mas é agora que Deus está procurando a nossa adoração. Porque em João capítulo 4, versículo 23, que diz que o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu vou falar um segredo para você, para a gente concluir essa mensagem. Sabe por que louvar a Deus é tão difícil? Porque louvor não é algo da terra. Louvor é algo do céu. O Salmo 22, 3 diz que o Senhor é o Santo de Israel que habita em meio ao louvor. Toda vez que um cristão adora aqui na terra, nós estamos trazendo algo do céu aqui para baixo. Por isso que quando Paulo e Silas estavam presos naquela prisão em Atos 16, pés e mãos amarrados, o que eles fizeram? Adoraram o Senhor. E quando eles adoram, irmãos, o céu invade aquela cela, as cadeias foram abertas e Paulo e Silas foram soltos. Sabe o que eu quero te falar? Adore a Deus, adore ao Senhor, por mais que tudo pareça difícil, porque a adoração vai mover a ação de Deus, o mover de Deus na tua vida. Espero que Deus tenha falado contigo e não viva de acordo com o curso da terra. Não tem nada a ver o céu com a terra. E nós que somos cristãos, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui temporariamente. E a gente não vive pela terra, a gente vive pelo céu. Não se esqueça, no céu tem um trono. Deus está no controle. No céu, as promessas de Deus estão lá intactas. As nossas orações estão lá perante Ele. E na presença de Deus, o mar, que é incontrolável aqui na terra, diante de Deus está sereno. E diante do trono de Deus tem louvor. E o louvor faz toda a diferença. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem tenha falado contigo. Daqui a pouquinho a gente vai orar por você. Pessoal, depois dessa palavra, então vamos orar. Eu quero pedir que você feche os seus olhos aí. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra que foi ministrada. Às vezes nós enfrentamos tantas tribulações, tantas dores, que a gente chega até a pensar que o Senhor nos esqueceu. Mas é aí que a tua palavra nos ensina, nos exorta, nos corrige. Como é bom saber que nós somos guiados pelo céu. Senhor, eu quero apresentar essa família nas suas mãos. Senhor, restaura essa família. Pai, não permita que o inimigo venha destruir esse lar. Esse homem que está desempregado, Senhor, abre essas portas, essas pessoas que estão enfermas, ó Deus, Tu és o Deus que cura. E essa pessoa que está afastada também do Teu Evangelho, que ela venha se reconciliar agora contigo. Senhor, toca neste homem, toca nessa mulher, faz um milagre, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Chegou ao fim do nosso programa, que pena, passou tão rápido, que programa abençoado. Quero agradecer você que ficou conosco. Semana que vem estaremos de volta. Eu vou te pedir um favor, vamos compartilhar agora, manda pelo WhatsApp, convida um amigo, manda para um amigo. Do mesmo jeito que Deus nos abençoou, vamos abençoar alguém. Um abraço, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fica com Deus.